Atenção, a Rádio Estação Web informa. Elas tomaram conta. É que agora é que são elas. Agora é que são elas. Os assuntos do esporte debatidos sob a ótica feminina. Afinal, quem disse que mulher não entende de esporte, hein? Muito boa tarde, público ouvintes da Rádio Estação Web. Boa tarde a quem está conosco no E Agora Que São Elas. Nesta quarta-feira, pós-clássico, polêmico extra-campo entre os atletas principalmente, né? Onde a gente vive pedindo paz para a torcida. Os jogadores deram um mau exemplo nesse clássico Grenal. E nessa quarta-feira, comigo aqui, eu estou bem feliz com a participação de um mito. Vai te catar, né, Lacerda? Muito boa tarde, Carlos Lacerda. Acho que é um apresentador de grande destaque, irreverente como nunca, de quem eu sou muito fã da Rádio Grenal. Boa tarde, Lacerda. Que isso, boa tarde, Clarine. Eu quero dizer que é uma honra estar aqui contigo. A Clarine que abriu as portas para o público feminino, principalmente na narração. E eu que sou teu fã, te acompanho direto. E eu disse pra Clarine, principalmente quando meu time ganha, que eu não vou dizer qual. Eu sei. Exatamente. Eu escuto todas as narrações, inclusive da Clarine, que é uma das primeiras da lista. É uma honra estar aqui pra gente falar. Tem razão, já fazendo uma manchete, baixaria total no Clássico Grenal. E o maior vencedor, Clarine, Paulo Furtado, que a Clarine vai anunciar, é aquele que sabe perder. A pessoa tem que saber perder para se tornar um grande vencedor. Com certeza. E também conosco aqui o jornalista Paulo Furtado. Boa tarde. Boa tarde a Clarine, a todos e os ouvintes da Rádio Estação Web. É um prazer estar a primeira vez aqui. Desculpa o nosso amigo aqui, o Rogério Barbosa. Perdoe, Rogério, minha cabeça é uma tristeza. A idade, eu conheço o Rogério, não sei o nome. Que vergonha. Meus colegas estamos sempre nos estádios aí, né, Rogério? Se cruzando aí. Prazer estar aí com vocês. A respeito no pós-clássico Grenal, pós-campo, no campo, eu acho que o clássico Grenal foi de um futebol bonito, bem jogado, taticamente. Eu gostei da leitura tática do jogo e creio que venceu quem foi mais agressivo. Claro que a gente observa que o Marcelo Lomba foi o grande destaque. A minha visão, eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Inter está com sorte de campeão. E isso é muito importante porque no momento certo o Marcelo Lomba entrou nessa equipe e 4 jogos no mínimo, na minha visão, ele segurou o resultado. Que foi contra o Fluminense, naquelas 2 defesas excepcional no início. Depois dali, claro que o Internacional venceu o jogo. Mas principalmente contra o Cruzeiro, contra o Flamengo e o Grenal, ele segurou o resultado. Ele foi pouco citado na minha visão. Acho que ele tem que ser muito mais citado, Marcelo Lomba. Porque quando passa desse sistema sólido que tem o Internacional na defesa, com o Moledo e com Cuesta, eu creio que o Moledo é o grande equilíbrio ali, porque quando o Emerson Santos entra bem também. E isso é um fato muito importante. Mas quando passa, que nem o Grêmio achou espaços, o Flamengo achou espaços, e por incrível que pareça, sempre na movimentação atrás das costas laterais, tá o Marcelo Lomba ali. Então, uma equipe que quer ser campeão precisa ter um grande goleiro e ele precisa aparecer nessas horas. E isso é fundamental. E eu creio que o Clássico Grenal, taticamente, na minha visão, foi muito bonito. Não sei se vocês tiveram a mesma visão, taticamente, em questões táticas do jogo. Eu tive mais ou menos essa mesma visão. Eu acho que o Grenal foi bem disputado. O primeiro tempo do Grenal, na minha opinião, foi muito ruim, na verdade. Foi muito embolado, sem pouca criação. Basta ver o que teve de chance de gol. Na verdade, não teve quase nenhuma chance de gol. No segundo tempo, o Odair inverteu a posição do Nico. Colocou o Nico onde ele sabe jogar. E o Inter começou a jogar melhor do que o Grêmio. Eu acho que no saldo geral, a vitória do Internacional foi justíssima. Porque no cômputo geral foi levemente melhor, mas foi melhor que o Grêmio. E isso passa muito pela escolha do Odair na volta do intervalo, que o Odair, na minha opinião, mexeu bem e posicionou o Nico muito bem. Então eu acho que o Clássico Grenal foi vencido pelo aquele time que queria vencer. Não que o Grêmio não quisesse, mas o Inter queria muito vencer. O Inter precisava vencer. O São Paulo tinha vencido horas antes. Não, perdão, no dia anterior. Tinha roubado a liderança do Internacional. A torcida do Internacional comprou o jogo. Mais de 44 mil pessoas. Aliás, a torcida do Internacional vem comprando todos os jogos. É uma coisa fantástica que está fazendo a torcida do Inter.
E o time do Inter, na minha opinião, com essa pequena alteração de mudança de lugar do Nico, conseguiu vencer o jogo. Tem outra alteração que aí eu acho que tem que ser Furtado e Clariene e ouvintes da Rádio Estação Web, definitiva, que é a saída do Jonathan Alves. Esse jogador não fez absolutamente nada no Inter até agora, e eu acho que o Damião, mesmo com todas as dificuldades, o Damião ainda assim é melhor que o Jonathan Alves. Eu escalaria Damião já para o próximo jogo contra a Chapecoense. Paulo Furtado. Eu até concordo aí com o Lacerda. O Grenal, assim, no primeiro tempo, ele foi um clássico sem criatividade das duas equipes. O Grêmio me pareceu que queria o empate, né? Procurou segurar o empate no primeiro tempo. O Internacional, em alguns momentos, buscou agredir o Grêmio. Mas no segundo tempo, o Internacional veio realmente para ganhar o jogo. O Grêmio sentiu na primeira metade do primeiro... Desculpe, no segundo tempo, quando o Internacional fez o gol, aí o Grêmio veio para cima. Só a Clariane, que eu não sei se eu já até conversei contigo aí nos bastidores, conversei com o Lacerda também. Só que esse toque do Grêmio, na minha opinião, improdutivo, ele tinha muita produção, esse tipo de jogo de passes laterais, quando tu tinha o Arthur, que tinha uma jogada mais um passe mais qualificado e mais objetivo. O Grêmio não tem objetividade no seu ataque. O Grêmio não tem uma bola parada, que o Internacional tem. Tanto é que o gol saiu num cruzamento. Aquele jogo com o Paraná, que o Internacional decidiu numa bola parada. O Grêmio não tem bola parada. Aí tu falou do Jonathan... Apesar de ter conseguido uma classificação na Libertadores de bola parada. De bola parada, Vamos dizer, achou, né? Desculpa os gremistas de eu falar aqui, mas o Grêmio achou aquela vitória contra o Estudiantes, né? E outra coisa, Clariane, o André Balatão. Falamos do Jonathan Alves, que foi péssima atuação. O André não existiu no jogo de domingo, né? O André, na minha opinião, nem apareceu. Outro destaque, Lacerda, que eu levanto também, o goleiro Marcelo Lomba. Também o Groy também fez grandes defesas. Fez uma grande defesa, principalmente os dois goleiros. Os dois goleiros Mas foram agora muito a defesa do Lomba é algo de cinema, né? O Lomba. Tá certo que ali... Aquela do Jeromel, a queima-roupa ali. Essa aí. Aquela defesa dele ali, eu já fui goleiro, eu sei como é que é. Aquela difícil, defesa né? é muito difícil ali. Apesar que era um zagueiro, né? Eu acho que poderia... Não, o Jeromel foi certo no canto. certo, né? E foi no contrapé, se tu olhar, foi no contrapé do Marcelo Lomba. Ele fez uma grande... Que baita defesa. E eu acho que ele é um goleiro... O Danilo é um bom goleiro, mas eu acho ele muito mais completo como goleiro do que o... Aí alguém que eu tô... Pela primeira vez eu vejo alguém falando, porque é o que eu venho falando nos últimos tempos, é aí que eu falo a sorte que teve o Internacional, porque a gente não deseja que um goleiro se machuca. Mas o Danilo Fernandes estava caindo de produção, né, a meu ver, em questões táticas. E o Marcelo Lomba entrou no momento certo para fazer essas defesas que está fazendo. E agora eu acho que mais que justo que o Marcelo Lomba, no ano que vem, que lutem os dois pela vaga, né, de goleiro na equipe. Eu acho que o Danilo Fernandes não pode voltar no carteiraço. Não, eu acho que não vai voltar. Se for permanecer o Odair, técnico do Internacional, eu acho que tem que permanecer. O Odair faz uma campanha surreal. Eu acho que o Inter tinha que já anunciar que o Lomba é o titular. Eu concordo inteiramente com o que tu falaste aqui, Clariane. Eu acho que o Danilo... Não que ele vinha falhando, mas tinha algumas bolas que poderia, pelo menos, exigir um pouquinho mais de esforço uma dele. Saída de bola dele tava meio falhas. O Lomba, eu acho que cativou a torcida do Inter. Aliás, esse time do Inter cativou a torcida, né? São jogadores batalhadores que... É surreal, e eu tava falando com o nosso plantão Paulo Nunes lá na Rádio Grenal. O Inter está prestes a fazer uma campanha histórica, que é marca do Grêmio, que é um clube voltado à Série B e ser campeão. O Grêmio tem essa marca não como campeão. Foi quando o Grêmio voltou em 2006 para a Série A, o Grêmio terminou em terceiro. E foi o máximo que um clube da Série B, quando voltou para a Série A, conseguiu. Então, se o Inter terminar já em segundo, será um fato histórico para o Internacional. E isso para o Brasil, na verdade, não só para o Inter. E é isso que a torcida do Inter está vendo, entendeu? E aí, já me permite, entrando nas polêmicas, o Clariane, aí eu acho que o Inter acerta. Que não é momento de trocar o foco. Não é o momento de tu trocar a porrada com quem não é candidato. Não é teu candidato. Na minha opinião, o Grêmio não é candidato, nem quando estava em terceiro. Não porque é ruim, pelo amor de Deus. O Grêmio é um dos melhores times do Brasil. Mas pelo foco, né? O Grêmio tem um foco de ganhar uma Libertadores. E naturalmente vai abandonar o Brasileirão daqui a pouco, logo aí. Então é o seguinte, o Inter tem que se preocupar com o São Paulo, com o Palmeiras,
né? Se for querer responder provocação, que responda já no próximo Grenal. Ou nem responda, pra ter O ano- paz entre as O ano que vem só o próximo Eu acho que nem Grenal. deve responder, eu acho que é lamentável essa questão da polêmica que aconteceu, porque o extracampo não ajuda, a gente está sempre pedindo paz para a torcida. E aí os jogadores vão incentivar a torcida a ter mais intolerância. E, Clarinha, E isso é lamentável. E eu venho comentando isso aí nas rodas aí, de pessoas até que não são colegas, não, pessoas assim, torcedores aí. Esse tipo de provocações, ele é muito perigoso, porque isso vai para a arquibancada, ele vai para o Exatamente. torcedor. Até o que o Renato disse, que me desculpe, os gremistas, tem que falar. Infelizmente, eu sou um cara que gosta de falar Tu o tá que falando pensa. pra Amanda Quevedo, que te mandou um abraço. Um abraço, Quevedo. Gosto muito da Quevedo. Pena que não pude te dar um abraço no dia da tua formatura. Não te achei lá, Quevedo. Tinha bastante formante. Perdi. A minha querida amiga Quevedo. Ó, dá um Mas abraço. o Lacerda ganhou teu abraço, né? Ganhou. Ai, para, Ai, ai. Clarelli. Tu vê, Tô Clarinha? te entregando, Lacerda. Adoro. Adora! Você comentou o assunto do Renato Portaluppi. Tu vê como é que é a vida, né? Eu nunca imaginei. Eu tava num jogo Inter e Juventude. Eu cheguei naquele nosso setor ali que a gente fica. Arquivo Chegou confidencial. Amanda Quevedo, eu não conhecia a Quevedo. Ah. Deixou o notebook. Tu cuida do notebook? Tá, pode deixar, eu cuido. Aí de repente chega esse rapaz aqui, simpático. Perguntei, você não é o Carlos Lacerda, da Rádio Grenal? Assim que começou a amizade, é? Eu não imaginei Assim que eu começou o ia- relacionamento. Esse eu relacionamento imaginei. tão apaixonado. Aí não imaginei que eu ia na formatura dos dois, né? Nunca imaginei, na verdade. Essas coisas que acontecem na vida da gente. Nada por acaso. Eu nunca imaginei que eu ia estar na formatura. Mas voltando ao que Renato. O Renato. Diz que o Renato tem um potencial aí, né? O Lisca que disse. Pois é, tu tá louco pra experimentar, né? Eu queria Deu fazer pra uma ver, né? entrevista. Depois eu tenho um negócio pra contar fora do ar aí. Ai, 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 Fora ai. do ar. Viu o lamentável, o Renato, o Maico. Eu não sei quem começou, se foi o D'Alessandro, foi o Maico. A gente, né, estava na torcida mista. A Clarine vocês estavam nas cabines, a gente não estava no campo. Até não sei se algum colega de vocês talvez tenha uma melhor informação que a gente. Eu achei lamentável a atitude dos dois, né? Tanto do Alessandro como do Maico. Que isso é perigoso, né? O Renato também chegou lá na coletiva, começou a falar que quando ele chegou, disse que os jornalistas saíram do armário. Eu até desconfio, você que descobriu alguma coisa dos colegas aí? Saiu do armário? Ai, tu tá olhando demais pro Lacerda. Ih, tá entregando o Lacerda agora. Aí outra coisa, achei assim, ele todo tempo desqualificando o Internacional, né? O Odair, em nenhum momento o Odair foi assim, sóbrio, né? Colocou as questões táticas do jogo. Aí o Renato começou a falar um monte de... Desculpe até a expressão de eu falar aqui, os gremistas estão na audiência. Falou só bobagem. Não explicou coisa com coisa. Aí começou só a menosprezar o Inter, dizer que eles estão em lua de mel, que o Grêmio não vem jogando bem, Lacerda. A gente tem que falar isso aqui. Não, eu até não sei se o Grêmio não vem jogando bem. Mas o Grêmio não vem jogando padrão Grêmio, né? Exatamente. É que o Grêmio, na realidade, a saída do Arthur, o Grêmio não tá tendo uma certa dificuldade de achar um substituto, porque o Arthur, se tu observar o jogo da seleção ontem, o Arthur jogou muita bola. Claro que El Salvador, é até vergonhoso a seleção, a CBF fazer um amistoso contra El Salvador, entendeu? Não testa nada. É lamentável essa questão da CBF, até por Desfalcar questões... times, né? Exatamente. Imagina Flamengo, Lucas Paquetá hoje Tá jogando um contra jogo o ridículo. Corinthians, e aí vem aquela maracutaia que o Tite liberou o Fagner, né? Pra jogar hoje com o Corinthians, que tava lesionado, e aí isso é tudo muito estranho. Aí desfalca o Dedé do Cruzeiro também, são jogadores importantes. Claro que a gente sabe que os clubes adoram quando o seu atleta é chamado para a seleção, que valoriza. Seu produto, né? Mas no momento de decisão, e aí tu fazer um amistoso desse contra El Salvador, mas se tu observar o mesmo sendo uma equipe fraca, o Arthur jogou muita bola. Eu gostei muito do Arthur, preencheu o meio-campo, é um outro diferencial. Atentamente esse jogo. E eu fico imaginando Casemiro e Arthur, meio-campo do Brasil. O Clarine, melhores do mundo. falando em seleção brasileira, eu achei um crime pro futebol o Tite não ter levado o Arthur, nem que seja para Na Copa do Mundo. nem para compor o grupo, ficar ali no banco de reservas, né?
Aliás, aquela seleção do Tite foi muito mal convocada. Tinha jogadores que, na minha opinião, não deveriam estar numa Copa do Mundo. Tinha jogadores melhores até atuando no Brasil do que muitos que foram, né? E mais uma vez o Brasil ficou fora de uma Copa do Mundo, né? E que me desculpe eu ter que falar sobre isso. Neymar, pra mim, é muita mídia, é muita roupinha bonita, muito cabelinho de marca, futebol na hora que se precisa do craque. Quanta diferença para Romário, para Bebeto, para Igual- Rivaldo, igual na nossa. Argentina, igual Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, olha a diferença. É verdade, igual na Argentina. O Messi chega na hora da seleção da Argentina que tem que mostrar que o Maradona podia ser louco, podia ter aqueles problemas dele. Pessoal, não sou mais jovem, não pegou lá, certo? Mas, Tu não sabe o que eu já peguei, pô. Ai. Eu não sei se ele não sabe. A Karine é desse tempo. O Maradona. Não tanto assim, né? Também, viu? Maradona, eu vou dizer uma velho. coisa, eu até me cuido que eu falo, hein? Mas o Maradona foi o único jogador do planeta que quase chegou aos pés do Pelé. Viu? Chegou ali com o Pelé. Porque o Maradona ele era muito forte e ele ia pra decidir a parada, né? Tem craques que chegam então eles são ótimos. Claro que lá nos clubes, que são verdadeiras seleções do mundo, você tem que falar isso aí, né, Clarinho? O Messi, por exemplo, é jogador, pra mim, é jogador de Barcelona. Porque mas lá também ele tem companhia. Mas aí é fácil. Agora, quando tu tem que ser o protagonista, que tu tem que ser o fator de desequilíbrio, que hoje o que falta no futebol, em algumas seleções, era o que se tinha no passado. Né? Era um Pelé, um Garrincha, um Tostão, um Maradona, um Zico, apesar que não foi campeão do mundo, um Falcão, apesar que não tenha sido campeão do mundo, mas eram os desequilíbrios técnicos que se tinha, né? E que tá morrendo, infelizmente, tá morrendo no nosso futebol brasileiro, né? Porque virou muito tático. Virou muitos jogadores taticamente importantes, mas e a habilidade, o drible, vai pra cima? Tem muito pouco. Tu pega o líder do Campeonato Brasileiro, que é o Internacional, tu não tem um craque no Internacional. É um coletivo né? forte. Tu tem grandes jogadores. O Rodrigo Dourado, que tá fazendo uma campanha maravilhosa. Jogando muito bem. Na né? minha opinião, tem que estar na seleção do campeonato, porque ele protege o sistema defensivo. Às vezes, Poucos volantes protegem como ele, né? Nessa questão. E por vezes ele arma muito bem o time. A dupla de zaga do Internacional é fantástica. O desarme do Cuesta no Luan, nos últimos minutos lá no Grenal, é algo pra tu botar no museu. Porque é algo certeiro. Até pela dificuldade. Se ele dá o bote errado ali, ou ele faz o pênalti, ou ele não acerta a bola e o Luan faz o gol. Então ele foi certeiro, algo que dificilmente vai encontrar no futebol, um desarme daqueles perfeito. Então o Internacional tem seus problemas, como todo time, por exemplo, tem um centroavante nulo, que é esse Jonathan Alves, mas mesmo assim o conjunto e o grupo do Internacional está conduzindo o Inter a um fato histórico, que há 40 anos o Furtado pegou, eu nem era nascido. 15 anos eu tinha, me lembro que eu peguei uma catapora. Olha só, Eu não consegui nem sair pra comprar. Quando tu nasceu, ele pegou uma catapora. Colorados. Fiquei de catapora. Já pegasse recuperação aí. Peguei recuperação. Naquele tempo, a recuperação do primeiro grau era em março. Não sei se chegou a pegar essa época. Eu tive que fazer minhas provas em março pra passar de ano. Eu já tinha pegado catapora. Mas não recolheu, né? É a cachumba que recolhe. Opa! Eu me lembro o Chico Espira. Tu vê o que é o futebol. O primeiro jogo com o Vasco, aí botaram o Chico Espira. Acho que o Valdomiro tava lesionado, não me lembro. Mas ninguém acreditava no Chico Espina. O Chico Espina era uma ruindade total. Chegou no Maracanã, fez 2 gols, matou o Vasco lá. Então, se não só veio administrar o jogo aqui, que foi 3-1, o gol do Falcão, do Príncipe Jajá. Foi 2-1. Foi 2-1. Não sei. Bah, e o Vasco tinha um timaço. Tinha o Orlando Lelé, tinha o Leão no gol, o Roberto Isso em 79 foi o último título do Inter, 79. né? Então, é 39 anos que o Inter não ganhou. Minha idade. Tua idade? Tu É, a nasceu em minha idade. 79? Eu nasci em 79. O Nem último lembra. título do brasileiro do Internacional eu nasci. Mas nem lembra. Não lembro, então. Não foi em nessa época- dezembro. Não, eu nasci em junho. Ele naquela época, os campeonatos brasileiros terminavam em cima do Natal.
Eu me lembro se esse jogo foi dia 22 e 23 de dezembro, não me lembro. Era bem em cima do Natal. O Inter fez uma festa, emendou o Natal na rua. Com certeza. Mas Natal e Ano Novo. se o Inter for campeão esse ano, vai emendar mesmo. Se for dia 1º de dezembro. Mas voltando na 40 questão do anos. Internacional, nesse ano eu vejo o Inter como campeão. Até falei antes nas minhas redes sociais, quem ganhasse o Clássico seria campeão brasileiro. Eu creio que o Internacional tem tudo. Claro que tem o Palmeiras que está encostando, e a gente sabe que o Filipão tem uma Muito equipe. forte esse adversário. É uma equipe que tem, por exemplo, não tem Borja, tem William Bigode, que eu sou fanática, eu sou fã do William Bigode, porque... Além de ser bonitão, né? Ai, Clarena! Ai, tu cuida mais que eu, isso é? Eu dou uma olhadinha de vez em quando. Tu gosta de um bigode que fica fugando no teu ouvido, então? Como é que é? Encosta a barba na minha costa. É uma música. Te arrepia toda? O Furtado tá louco pra falar de futebol. Falar de bobagem. Outra coisa que o Lacerda falou viu? anteriormente, que eu achei interessante, foi a questão do Odair. Eu fui um dos caras que critiquei até lá no Eu sempre, aqui, né, Rogério, eu sempre falei, mantenham o Odair Hellmann. Mantenham ele, porque esse cara sabe o que tá fazendo. Eu sempre fui a favor dele ficar. Eu fiquei preocupado, Clarine, pelo momento que o Internacional vivia naquela época. E eu sempre dizia que ele era um bom treinador, tinha uma leitura tática, mas o meu medo era a pressão, por ele não ter aquela experiência, né, de um time profissional. Mas isso e tem até que na outra mudar. situação que eu atuava lá na outra rádio que eu estava, até foi naquela vez daquele Grenal, você lembra quando o Grêmio, que foi ali que o Internacional cresceu no campeonato. Do 0-0? Do 0-0, que o Internacional foi criticado por jogar recuado. Aí o Renato falou um monte de bobagem, que o Internacional era um time de Série B. Mas isso faz parte do jogo, quem jogou futebol sabe. Se tu tem outro time é melhor tecnicamente, tem que fazer o quê, Lacerda? Ficar recuado. Agora tu vai sair com um time bom, e sair aberto pra tomar 10, hoje nem sai mais 20, mas hoje é 14, não usar isso, mas tomar uma goleada, ainda mais num clássico. Ali o Internacional fez o correto, e dali o Internacional cresceu. Porque o Grêmio vinha num bom momento ali. É que desde 2015, desde a saída do Diego Aguirre, o Internacional não teve mais um treinador taticamente, de uma leitura tática. É verdade. Então os treinadores que entravam era por uma bola. Então o Internacional chegava na zaga, era chutão pra frente, era ligação direta pro ataque. Não tinha aproximação. Escalavam errado o Dourado. Dourado pra segundo, pra liberar ele. Não funciona. Ele tem que ser o protetor. Ele tem que roubar a bola e tá ali na defensiva. É onde o Rodrigo Dourado melhor sai. Então o Internacional demorou até o Odair Hellmann conseguir aos poucos tirar o costume dos jogadores do Internacional. E aí, vindo os jogadores muito bem contratados pela direção do Internacional, mostra planejamento, que foi o que o Romildo Bozan colocou no Grêmio. No início também muito criticado. Lembro de muita gente pedindo para ele sair. E é o correto, eu acho, que do futebol brasileiro. As equipes que não começarem a ter um planejamento a longo prazo não vão conseguir nada, a minha visão. E o Internacional teve o planejamento, trouxe Patrick, melhor contratação. É verdade, melhor contratação do Internacional, a meu ver, foi Também Patrick. acho. Ele deu um equilíbrio tático, como o Ramiro deu no ano passado, quando o Renato colocou o Ramiro na direita. São de lados diferentes, opostos. Mas o Patrick tem o mesmo fundamento, muito melhor até do que o Ramiro foi no ano passado. É importante, porque nesse ano o Ramiro caiu muito de produção. Caiu, também acho. Então, eu acho até... A saída do Arthur depois, no Bispo, segundo bloco, a gente vai falar do Grêmio, mas eu acho que o Ramiro cresce quando vai de segundo volante. Depois eu tenho uma visão talvez um pouco diferente. Mas o Internacional, o Odair Hellmann, aos pouquinhos, os primeiros jogos no Campeonato Gaúcho, se vocês observar, já saía tocando do sistema defensivo a bola. Ele teve o trabalho para botar esse toque de bola vindo de trás. E o Inter sofreu muito com isso. Porque Foi eliminado de uma Copa do Brasil. Tinha muito da Alessandro dependência também. E o D'Alessandro não tem mais em posição física. E o D'Alessandro no meio campo, ele queria fazer todas, porque é da característica dele de querer fazer o futebol argentino. Ele quer estar em todas. Ele é guerreiro, ele quer... Só que ele não tinha mais velocidade e acabava ter um buraco no meio campo. Então, quem trabalha tem sorte. Então, tudo ajudou o Internacional e o Odair Hellmann. Porque a lesão do D'Alessandro, por um lado, ajudou também o Internacional a achar o equilíbrio que precisava. Mas o Odair foi muito técnico. E foi Exatamente. muito homem, entre aspas. Não. Porque chamou o D'Alessandro e disse o seguinte...
vou ter que te deixar no banco. Mas Sim. foi a melhor coisa, assim. Não, eu é acho a melhor que coisa. Ele mas o é, Alessandro hoje, quando tu fala o nome do Alessandro, ele Isso- é ovacionado pelo mundo, mas pela importância que ele tem. no exatamente. Internacional. Então, tu mexer no do Alessandro é tu mexer com mais de quantos milhões de torcedores? ele tem? Exatamente. Então, Milhões de torcedores. O Odair foi perfeito nisso, E- viu que o D'Alessandro precisava ir pro banco. E usa o D'Alessandro, por exemplo, para matar tempo. E o D'Alessandro é extraordinário nisso, né? Ele pega a bola, vai para matar tempo. O Internacional começou a sua construção, Clariane, justamente se espelhando no Grêmio. Porque o Inter contratou executivos para todas as áreas. O Exatamente. Inter tem executivo até na comunicação, pra ter uma ideia. O Inter tem executivo em tudo que é área do clube. O Internacional planejou, você falou bem sobre isso. O Internacional botou o dedo na ferida e viu que do jeito que tá não dá. Então nós precisamos abdicar de algumas coisas no primeiro semestre para poder colher frutos no segundo. E o Inter fez isso. O Inter perdeu um campeonato gaúcho da forma que perdeu, né? Por Grêmio, tomando 3-0 do Grêmio na arena. Mas foi 2-0 aqui. Sim, mas foi mais na raça do que na técnica, né? Depois, o Internacional perdeu a Copa do Brasil por Vitória lá, do jeito que foi, lá no Barradão. Aí tomou conta, o Inter precisa mudar, o Inter precisa ser humilde, o Inter precisa jogar por se fechando, tendo proteção defensiva para depois tentar fazer o gol. E os números estão aí. O Inter tomou 3 gols no Campeonato Brasileiro dentro de casa. Impressionante. O Inter tem uma derrota em casa no ano, que foi pro Grêmio. Então, a campanha que o Internacional está fazendo dentro de casa, com a sua humildade, sabendo das suas limitações, é fantástico. Agora, tem outro fator que precisa ressaltar para terminar. Essa torcida do Inter está levando o Inter no colo. O que a torcida do Inter está fazendo é algo surreal. E no Grenal, eles pararam o pátio, o ônibus não conseguia passar, porque tem fotos aí, tem vídeos, estava inundado de vermelho e o ônibus não conseguia passar porque era uma... Tá entendendo? E fora os jogos, 40 mil e torcida cantando, gritando. Então deu a sintonia, time e torcida. E por tudo isso eu acho que o Inter é o favorito para ser o campeão brasileiro. eu tenho essa visão também, questões pelo equilíbrio que o Odair Hellmann conseguiu colocar no Internacional. E eu digo mais, o Odair Hellmann é o único treinador que conseguiu entender a leitura do Campeonato Brasileiro. É verdade. Conseguiu entender a pontos corridos como se joga. Tu se defender bem e sair no contra-ataque sempre. E ele tem jogadores muito para fazer isso muito bem, como o Potker, como o Nico Lopes. O Potker muitas vezes é criticado, mas eu gosto taticamente do Potker. Ele é fundamental. Ele é tá, fundamental Clarinha, na velocidade. Oi. Tu levantou uma questão muito interessante, o crescimento do Nico Lopes. Porque o Nico Lopes, no ano passado, né, Lacerda? Mas ele era mal escalado. Mal escalado. Eu ele sempre falei, o Nico muito. Lopes tem que jogar por dentro, vindo de trás com velocidade. Ele tem uma boa visão e é rápido. Sim. E o Nico Lopes, quando ele joga por dentro, ele joga demais. E foi segundo tempo onde ele cresceu, onde ele... Exatamente. O Grêmio, o Renato muito bem neutralizou o Patrick, neutralizou o Nico Lopes por aquele lado, neutralizou o Potker. E no segundo tempo, qual é a mudança? Edenilson tendo uma certa liberdade... Tanto que fez o gol sem marcação nenhuma, porque puxou a movimentação, e o Nico Lopes por dentro na velocidade. O Grêmio estava sem marcação no meio campo, o segundo tempo, porque o Cícero ele tem uma qualidade técnica, mas ele não tem mais intensidade na marcação, ele cansou, e aí a vantagem do Internacional foi ali nessa questão. Viu, Karine, que vai ser no outro bloco, mas só para destacar, o Léo Moura foi decepcionante no segundo tempo. Ele não corria mais, o Lacerda. E eu acho que o Léo Moura teria que ser deslocado para o meio campo. Ele não tem mais condições de ser lateral direito. Não, eu já vou explicar depois isso. Ele estava... Ele não existiu. Acho que ele nem apareceu no segundo tempo. Exatamente. Então, a a gente vai para o intervalo antes. O Ricardo Gonça, um abraço para o nosso colega Ricardo Gonça. Ele quer um te catar, Lacerda. Vai te catar, Ricardo Gonza! Gonça. Não, Gonza, não chama ele de Gonza. Gonça, isso, é Ricardo Gonça. Desculpa, Ricardinho. O Ricardão, né? Ai, que tu acha? Vai te catar, Ricardão. Beijo, me liga. Ai. Se ele tiver na audiência. Aquele abraço. O
Robson... Se não tiver, tá demitido, né? Ah, é, né? O Robson Silva Santos, Paulo e Lacerda são colorados. Ele disse que o Grêmio dominou o jogo contra o Estudiantes. Paulo dá muito colorado nas suas opiniões. É o Robson Silva Santos. Ah, conheço, ele, meu amigo no Face. Tá, e o Cristiano Ovo Esquerdo Pinheiro, na escuta aqui, abraço. Ovo esquerdo. O Lacerda. O Lacerda. Hoje tá divertido. Tu gostou, né? É, e ele tá dizendo, escuta aqui, um abraço pro Furtado e Lacerda. Vamos, Inter. Eu nunca esquecerei os dias que passei contigo, Inter. Eu pensei que ele ia dizer pro Lacerda. Ai, comigo não. Depois desse nome aí, ovo esquerdo, que isso? Dá um abração nele, vai te catar. Abração, vai te catar! Ah, isso. Aquele abraço a todos que estão na audiência. Aquele abraço, Cristiano, Robson, ao Ricardo Gonça, ao pessoal lá do Clube Chimarrão da Estância Velha, ao Paulão, na barbearia do Paulão, tá sempre conosco na audiência. Aquele abraço. Ao Mini Mercado Alves, ao Zé, a Ana, ao Roda Lu Lanches, ao Super Bom, sempre conosco na audiência. Aquele abraço. E vamos pro intervalo e já tem mais, e dessa vez um pouco mais do Grêmio. Rádio Estação Web. De manhã e de tarde, o pão sempre quentinho. Tudo é feito com carinho. Os melhores produtos, qualidade total, atendimento especial. Só no Mini Mercado Alves você encontra o maior e melhor pão, sempre fresquinho. Se quiser de um dia para o outro, reserve hoje para saborear amanhã. Mini Mercado Alves, Rua São Francisco 664, em Porto Alegre. Fone 51-3907-4008. Clube Chimarrão de Estância Velha, a mais completa estrutura de lazer e entretenimento para você e sua família. Ginásio, campo de futebol e escolinha de futsal masculino e feminino para alunos de 4 a 16 anos. E ainda, academia e centro de treinamento de lutas e artes marciais para alunos a partir de 6 anos, preparando atletas para competições estaduais, nacionais e internacionais. Anote o endereço e faça uma visita. Avenida Brasil 2621 em Estância Velha. Fone 51-3271-6436. Clube Chimarrão, sempre à sua espera. E tá na rua desde cedo? Bateu aquela fome, não tem muito dinheiro no bolso? Dá uma passadinha na Roda Lu. Ambiente agradável, ótimo atendimento e a maior variedade em petiscos, porções e lanches com gostinho de comida caseira. Lancheria Roda Lu, Avenida Bento Gonçalves 175 em Porto Alegre. Fone 51-3029-1198. NSR Notícias, o ponto da informação em Nova Santa Rita. Acompanhe o trabalho dos órgãos públicos, as notícias que realmente importam e fique de olho na previsão do tempo. E você também pode participar. Envie sua sugestão de reportagem para o Fala NSR pelo WhatsApp 51-99254-7756. NSR Notícias. Acesse nsrnoticias.com.br. Bom, o nosso preço é muito bom. O nosso prazo é pra lá de bom. Você encontra mais opção. Vem conferir a nossa promoção. Bom atendimento e preço sem concorrência é no Super Bom, Rua Santana 162, fone 51-3228-6555, Mercado Super Bom. Sua melhor opção em compras. Grace Michele Fotografia, especializada em ensaios infantis, gestante e cobertura de eventos. Registre seus melhores momentos e tenha uma recordação para toda a vida. Grace Michele Fotografia, ligue 51-99186-4624 ou visite facebook.com/Grace Michele Fotografia.
Ser Conteúdo Estratégico, marketing digital, assessoria de imprensa, produção de conteúdo e eventos na medida certa para o seu negócio. Entre em contato com a empresa que vai ajudar a aumentar suas vendas e fazer crescer sua marca. Acesse facebook.com/Ser Conteúdo Estratégico ou ligue para 51993922037. Ser Conteúdo Estratégico. Vencer. Aniana Moda e Esmalteria, um novo conceito de moda para você cuidar do seu visual. Linha feminina jovem, lingerie, acessórios e peças em tamanhos grandes. Atendimento personalizado e muitas promoções. Aniana Moda e Esmalteria, em Canoas, setor 4A, Rua 3, loja 28, bairro Guajuviras. Fone 5134662791. Para saber mais, acesse facebook.com/Aniana Moda e Esmalteria. Conheça as opções de lanches, salgados e o almoço de primeira na Relvado Lanches. De segunda a sexta, buffet livre com 2 carnes. Aos fins de semana, o melhor frango assado. Atendimento das 6 da manhã às 8 da noite. Sábados, domingos e feriados das 8 da manhã às 5 da tarde. Relvado Lanches, a inimiga da sua fome. Avenida João Pessoa, 1268. Fone 5135199639. Primavera, verão, outono, inverno. O que você ouve? Estação Web. É que agora é que são elas. Estamos de volta nesse segundo bloco agora para Boa falar vinheta, um pouquinho hein? Agora mais. que são elas. Tu gostou, é? Gostei. Para falar um pouquinho mais agora do Grêmio, né? O primeiro bloco praticamente todo foi Esse do vai ser meu Internacional. jingle eleitoral quando for candidato. Agora é que são elas. Ah, vai combinar bem, hein? Vote 24024. Oi, tu Ai, gosta? adoro. Adora? Tu vai ser candidato, então? Vou. Ai. Pelo Partido Bolsonaro, vou fundar. Eu não posso falar, né? Não podemos falar pra não tirar a rádio do ar. Não podemos falar. Estamos com a lei eleitoral e eu sei como é que funciona. Deus livre. Bom, no oferecimento de Clube Chimarrão, de mini super. Me deu um branco agora, Ai, super bom. Olha o patrocínio aí. Roda Lu Lanches e Mini Mercado Alves. Carlos Lacerda e Paulo Furtado comigo aqui, já demos muita risada no primeiro bloco, né? E agora no segundo, creio que vão dar muito mais, até porque Renato Portaluppi vem em destaque e o Lacerda fica aqui Eu não sou o Lisca, polvorosa, né? eu não sou o Lisca, mas eu queria estar naquele vestiário que o Lisca estava. Ui! Adoro, Rogério! Tu adora... Diz que era uma mangueira, né? É a mangueira de incêndio. Algo muito grande. É uma mangueira, Uma mangueira. Vamos entrar no mangueirão. Vamos chamar o bombeiro, então. Vai apagar o seu incêndio. Eu sou seu bom bombeiro. Vou apagar. Vai apagar o fogo do Lacerda aí, ô Renato. Ai, que é isso, Renato? Pode vir que eu vou te acalmar, Renatinho. Olha a Luma de Oliveira. Luma de Oliveira. Ele pegou a Luma de Tu Oliveira? tá de briga. Sim. Não só ela, pelo que eu já sei. Tu vai ter uma briga grande aí, Lacerda. É muito grande mesmo. Teve várias, hein? Vai Uma doer? briga. Ai, Viu? não quero mais. Teve várias, viu? É? Eu ia dizer outra coisa, ficar aqui. Paulo Furtado, tu já entrou no vestiário de algum time? Não lembro. Só quando eu enganava jogando bola. E aí, como é que eram os instrumentos de trabalho? Isso eu não via. não entrava. Eu queria ver a cara do Lacerda nos vestiários dos Eu jogadores, ia hein? chegar e dizer, ai, que é isso? Onde é que é? Isso aqui é o disjuntor. Mas você lembra daquele jogo Inter e Flamengo? Qual jogo do Intervalo? São vários? Agora, semana passada? Semana passada tinha um árbitro que depois eu fui descobrir que corre igual uma gazela. E o Furtado, acaba logo esse jogo, sua gazela! Mas o que é isso, Furtado? A nossa classe não vai admitir mais isso! Vamos entrar com vou procurar protesto no Ministério Público. Homofobia. Ai, eu tô
tô me divertindo com esses dois aqui. Nossa, tá demais. A Clarinha não é do tempo do Armando Marques, né? Ih, mas era do Rosinha aquele. O Rosinha eu escutava bastante, me divertia. Com O o Margarida, como é? Margarida. Margarida, né? Adorei o Margarida. É, Sou fã do tu Margarida. chegou a conhecer pessoalmente? Não, mas gostaria. Passaram uma noite em claro. Ah, é? É, Ui, não vai dormir nada. A banderia é cor-de-rosa. A cara do Furtado. Já vou te chamar de Panterinha Cor-de-Rosa, hein, Lacerda? Ai, adoro! Posso ficar aqui assim, né? Pode, fica à vontade. Não. Então eu vou ficar bem à vontade. Não, vou aguentar lá. Vou falar de quê agora, meu Vamos amor? falar do Grêmio. Então eu me retiro do programa. Ah, é? Não, mas agora tem que falar. Antes, eu já vou acrescentar na questão que o Lacerda falou do Léo Moura. Eu já venho falando nessa questão do Léo Moura já há algum tempo. O Léo Moura a gente conhece taticamente, sabe o que ele pode ser capaz taticamente, pelo conhecimento e inteligência tática que ele tem. Mas ele não tem intensidade mais na marcação. E se a gente observar, muitos lances o Internacional soube explorar muito bem por ali nas costas dele. O Flamengo fez isso contra o Grêmio, o próprio Estudiantes fez isso lá na Argentina, porque aqui observa-se que tinha muita crítica em cima do Léo Moura, mas no jogo do Estudiantes aqui e o jogo seguinte, se eu não me engano, foi o Vitória. O Botafogo, eles praticamente não atacaram por ali. Então o Léo Moura teve resistência todo o jogo. Mas quando é atacado, ele não tem intensidade. O que acontece? O Ramiro recompõe. Aí cai o rendimento do Ramiro com isso. Porque ele recompõe e está mais preocupado em marcar. E aí o lado direito do Grêmio está morto. É porque tu vai para um jogo, tu vai depender muito do Everton da esquerda, ou como foi no Grenal, só com o Alisson pela esquerda. E outra coisa, Clarinha, entendeu? Então tu tem um lado morto porque tem um lado preocupado com marcação. E aquele jogo do Grêmio, de jogar para os lados, faz lembrar, o Flamengo já não está mais jogando assim. Eu observei o Flamengo 2 vezes, né, aí contra o Grêmio na Copa do Brasil e agora contra o Inter. O Flamengo já não está mais jogando dessa forma. O Renato joga bem o estilo carioca, né? Só que o ano passado tu tinha o Arthur, que era uma qualidade, uma objetividade de passe. Esse tipo de jogo para os lados, sem produtividade nenhuma. Toque de passe de bola. E sem penetração, muitas vezes, porque o André também não é o centroavante. Não fala em penetração que o Lacerda vai adorar. Aí eu fiquei pensando aqui em penetração. O André não é o centroavante aquele de disputar com o zagueiro. Tá muito mal o André. Ele é o centroavante mais de vamos dizer, na minha visão, buscar o jogo e recompor. Ele né? tem que jogar virado pro na gol. Na minha visão, o André não entendeu a movimentação do Grêmio, não tá tendo a leitura correta do jogo, porque o André, o melhor momento dele no Santos, tinha jogadores que deixavam ele na cara do gol. É verdade. Como o Neymar, como o Ganso. Mas até eu jogava assim, né? E no esporte ele era referência de ataque, né? Exatamente. Então, no esporte, levantamento para a área para ele. E o Grêmio não tem esse estilo de jogo. Exatamente. Por que o Jael cai bem que em uma luva no esquema tático do Grêmio? Porque o Jael entendeu a leitura. O Jael é o jogador que o Leandro Damião fez no segundo tempo no Internacional muito bem, que o Leandro Damião não vinha fazendo gol, mas ele foi importante na movimentação e deu preocupação para os jogadores do Grêmio na marcação, fazendo jogada de pivô. O Jael faz isso muito bem, e se vocês observar no esquema tático do Grêmio, quando o Jael joga, ele puxa a marcação no mínimo de 2 nas jogadas de pivô. Quem é que passa na movimentação sem marcação? O Everton. Ou propriamente o Luan muitas vezes, ou o Ramiro muitas vezes. E o Jael... E o Jael teve essa leitura, o André não tem e outra essa coisa, leitura. Por isso que ele fica perdido. Apesar do Jael não ser um primor técnico, eu acho ele é um centroavante que vai pro confronto com o zagueiro. O Grêmio tem um problema agora. Porque o Jael tá fora por 35 dias. Se lesionou, fez uma cirurgia no joelho. E o Grêmio não tem reserva pro André. Não tem. Quem é o reserva pro André agora? E eu não jogaria nem com o André. PP? Porque o André não mostrou isso. Não mostrou qualidade pra ter. O Grêmio vai precisar do André. Vai precisar. É Tucumã semana que vem? Lá na Argentina.
é um jogo decisivo. O Renato vai ter que esquecer essa questão de bruxismo, de tentar. Se eu fosse o Renato, o que eu faria numa questão dessa? O Luan de falso 9. O Luan, ele vem fazendo gols, ele não tá se movimentando no meio campo. Mas o Luan tá sendo muito criticado pela torcida, né? Mas criticado por quê? Porque no meio campo ele perde muita bola, mas ele vem fazendo gol. Então bota ele mais pra frente. O melhor do Grêmio 2016, ele era falso 9. Vindo de frente. Ele faz mais gol que o André. E aí tu bota no meio campo ou o Douglas ou o Jean-Pierre, que entrou muito bem. Entrou bem, exatamente, eu te falar do Jean-Pierre. O Tony Anderson, eu venho falando há muito tempo, eu vi no Campeonato Brasileiro o Tony Anderson fazendo a função do Luan, vindo de trás muito bem, em 2 jogos. Só que ele é testado de centroavante ele não joga. Ele fica de costa, ele não joga, ele tem que vir de frente, o Tony Anderson. Eu venho falando, bota uma vez. O jogo contra o Paraná poderia ser o teste para botar o Tony Anderson da função de Luan. Pra mostrar como ele joga. Se tem algum jogo que pode ser feito teste, é contra o Paraná. Exatamente. Que no próximo sábado, às 4 da tarde aqui na Arena, porque esse Paraná não existe. Não existe. Porque daí o que eu faria? Meu time, hoje, Léo Gomes assumiria o lugar do Léo Moura. Claro que eles preservam experiência. Só que na intensidade, se tu pegar, por exemplo, o River Plate, que é um jogador que é uma intensidade maior, como é que tu vai ter lentidão? O Grêmio se tornou um time lento com Maicon, Cícero e Léo Moura. A tua leitura tá bem... embaixo. E outra coisa, Clarine, o Luan, depois que não foi pra Copa do Mundo, o seu futebol regrediu. Porque ele fez um primeiro semestre até interessante, o Luan. Depois, quando viu essa não convocação dele para a Copa do Mundo, ele praticamente não aparece no time. Mas tem um que não tá bem aí, que foi pra Copa do Mundo, que é o Jeromel. O Jeromel voltou muito bem abaixo do que foi. Mas claro até na minha opinião, ele não foi mal no clássico, viu? Não, mas ele tem bolas 4 bolas que ele entregou ali. Exatamente. Contra Estudiantes, ele entregou também. uma. Não, Ele contra veio- o Santos ele entregou. Entregou O jogador do também. Santos não fez o gol. No Grenal ele foi sair jogando, O entregou Kahneman errado. é inevitável, porque a gente sabe que, graças a Deus, nós estamos com 2 sistemas defensivos melhores do Brasil. O Grêmio é a defesa menos vazada e, em segundo lugar, é o Internacional. E isso que o Grêmio não tem um volante de contenção de marcação na frente da zaga. Como um dourado. Porque muitas vezes o que acontece, o que está acontecendo com o Jeromel? É um mano a mano na marcação individual, no mano a mano. Antes tu tinha uma marcação, porque o Arthur, ele tinha uma qualidade de marcar também, né? Exatamente. O Maicon também marcava. Então tu tinha uma recomposição e agora o Grêmio não encaixou essa marcação na frente da zaga. Então o que acontece? Muitas vezes é o mano a mano. E o Kahneman vence todas. A gente sabe que o Kahneman é eficiente nisso. Mas aí quando troca, por exemplo, o Bressan e o Jeromel, já não deu a mesma química, já não dá a mesma qualidade. E aí no mano a mano, quem ganha sempre é o atacante. O zagueiro vai ratear. Tu não tem uma proteção adequada. Por isso que eu questiono o Renato. Por que não, de repente, botar o Ramiro na primeira volância? Porque ele tem uma cobertura de marcação. E tanto contra o Botafogo e contra no Grenal, quando o Ramiro recuou para volante, o Grêmio ficou mais agudo. Ficou mais velocidade pelas pontas, com o PP e com o Alisson, que na minha visão era para ter saído jogado assim. Concordo. O Renato devia ter saído com o time assim, porque tu tem a velocidade pelas 2 pontas, na minha visão. Então, por exemplo, o Grêmio precisa vencer a Libertadores. Por que não tu bota o Ramiro, que é um jogador que marca, sabe marcar e tem uma visão de passe de bola, e tu abre com Alisson e Everton nas pontas, porque tu fica com velocidade e com jogadas agudas pelos dois lados. E ali no meio tu adianta o Luan para um falso 9, ou tu bota o Douglas ou bota o Jean-Pierre. Não importa que o Jean-Pierre é menino, entrou mas muito ele bem. entrou muito bem no Eu não Grenal. botaria o Douglas, eu botaria o Jean-Pierre. Eu também, a minha Até visão porque o seria Douglas, essa. ele tá mais pesado que os outros. Exatamente. E aí Eu tu coloquei, mata o mas, meio-campo do Grêmio. a gente sabe que o Renato gosta da experiência, gosta de colocar a Mas se tu experiência. botar Léo Moura, botar Cícero, Maicon, mais Cícero e e Douglas, Douglas, tu tu- mata o tu Grêmio. morre. Aí pode abrir uma geriatria. Exatamente. É. Aí eu dou razão pro Rogério Belk. Abrir uma geriatria. Que, numa que acima de 2 idosos já vira uma geriatria, né? E outra coisa, Clarine, os times hoje já sabem como neutralizar o Grêmio. Eu já venho falando isso há muito tempo. Tanto esse Estudiantes aí, né, ele teve uma falha gravíssima.
foi quando o seu treinador tirou o centroavante, botou mais um zagueiro, puxou o Grêmio Tentou totalmente. se fechar. se fechar. E o Renato Aí foi perdeu o correto jogo. em colocar mais, porque ele botou o André e não funcionou, e aí ele botou o PP e o Alisson. Os dois E botaram o Grêmio, velocidade no o jogo. Grêmio teve uma sorte, uma felicidade incrível. Porque foi um jogo muito difícil. O Grêmio teve extremas Mas o dificuldades. Grêmio tem posse de bola, o problema do Grêmio tem é fazer gol. Não tem Fazer objetividade. É fazer gol. Se não é o Everton ali... Exatamente. É. Então é essa questão que eu Que é o falo. mais agudo, Porque né? não- O Everton que não- E ele vai procura- pra cima vai do seu pra adversário. cima, O né? Everton não teme. Mas se tu neutralizar o Everton, o Grêmio tu marcou os volantes, morreu. Não tem uma alternativa de lateral. Por isso que o Léo Gomes eu acho que seria importante. Porque o Cortez, eu gosto muito do Cortez, mas na hora de chegar na área e cruzar, morre todos os cruzamentos. É verdade, Cara, ele tem essa E o dificuldade. Léo Gomes tem um cruzamento melhor. O Léo tem Gomes uma está sendo um dos velocidade. melhores laterais do Grêmio esse ano. Exatamente. Ele demorou pra crescer. Claro. Pra pegar confiança. Não, mas também ele veio Mas de um nos bom últimos- esporte, né? Pegar um Grêmio, assim, um dos melhores times do Brasil, da América, é complicado, né? É complicado, mas ele vem crescendo, ele vem É, mostrando é. produtividade. E quanto o Santos, eu acho que ele foi muito bem. E ele agrega velocidade. E tu imagina se tu tem ali Léo Gomes e Alisson na direita com o Everton na esquerda, tu tendo um meio campo com o Ramiro e o Maicon, e o Jean-Pierre do jeito que entrou, com o Luan e falso 9, fica uma equipe Viu? muito movimentada e mais rápida. Clariane, tu sabe que isso que tu tá colocando, que me desculpa os gremistas, mas eu tenho que falar. O técnico Renato Gaúcho, Que me desculpe. ele é muito arrogante. Ele não tem humildade de reconhecer certas coisas, certos defeitos que tá o time do Grêmio, que você tá vendo, o Lacerda tá vendo, eu tô vendo. Não. Desculpa, esqueça. Rogério Rogério Barbosa. Barbosa. Desculpe, Rogério. Também tá vendo, me perdoe, Rogério. Ai, Rogério, É a minha tu. idade. O Rogério estão vendo toda a crônica do Rio Grande do Sul, alguns, não todos, estão vendo os defeitos do Grêmio. Aí ele me vai para uma coletiva de um clássico Grenal dizer que tá em lua de mel. Ah, nós estamos em lua de mel. Ah, o meu time é o melhor da América. Ah, de mel tô eu. o meu time joga o futebol mais bonito do Brasil. Até jogou, não vou dizer que não tenha jogado, realmente jogou. Ano passado o Grêmio, né, Lacerda, a gente acompanhou toda a trajetória do Grêmio de 2017, foi um grande ano pro Grêmio, isso é inegável, mas 2017 não vê o Campeonato Gaúcho, a gente tem que falar aqui, o Campeonato Gaúcho engana bobo, com os adversários nossos do interior aí, Lacerda, né, a exceção aí da dupla Caju, que estão caindo meus pedaços aí, a dupla Caju. E olhe lá, que os que fazem um enfrentamento aí de igual para igual com a dupla Grenal. Então o Campeonato Gaúcho não é parâmetro. A Recopa, o Grêmio teve extremas dificuldades de furar o bloqueio dos Estudiantes. Foi ganhando os pênaltis. Do Independiente. Desculpe, tô com o Estudiante na cabeça. O Independiente, me perdoe, eu tô com o Estudiante na cabeça. O Independiente. O Grêmio teve sérias dificuldades, né? Não furou, né? Foi ganhando os pênaltis. Foi ganhando os pênaltis. Né? Então, o Campeonato Brasileiro, o Grêmio até começou relativamente bem. Aí o Renato começou a poupar os jogadores. Claro, até a gente estava avaliando que iria acontecer isso aí. Né? Que ele teria que priorizar as competições. E foi o que ele fez. Né? Até não o condeno por isso. Mas só que o Grêmio não está com uma atuação convincente. Né? Tanto é que, na minha opinião, está fora do título. Do que? Do Brasileirão? Pra mim tá eu fora. acho que tá fora. Do brasileiro tá fora. Tá Da fora. A linha de divisão corte tá. pra mim é ali o quarto, G4. G4. Eu acho que os três, Lacerda, na minha opinião, Inter, eu acho São que tá Paulo pra- e Palmeiras, na minha O opinião. É os Flamengo. três que vão brigar. Eu acho que o porque Flamengo- O Flamengo vai- também é. Que é a Copa do porque Brasil. O Flamengo passa hoje pelo Corinthians, que eu creio que O Flamengo possa tá na passar. Libertadores, não, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil, ele saiu fora pro Cruzeiro na Libertadores. Ah, bem. Tem Copa do Brasil hoje, né? É Copa do Brasil hoje. Hoje tem Flamengo e Corinthians e tem Cruzeiro e Palmeiras. Bah, Que é a semifinal. dois Que jogões, né? loucura. Dois Eu jogões. acho que Dois jogões. passam Cruzeiro e Flamengo. Acho que dá Cruzeiro e Flamengo de novo. Eu acho Apesar, que vai dar Cruzeiro e Flamengo. E eu Apesar- acho que aí Eu dá acho Cruzeiro que- campeão. de apesar novo. que o Filipão, nesse É, tipo de o- mata-mata, o mata-mata. Filipão é bom. Que duelo É. hoje, Filipão contra Mano Menezes. Que duelo. Todo mundo fala em Flamengo e Corinthians, mas Flamengo e Corinthians foi por deles. Pra mim, a final deveria ser Mano Menezes contra o Filipão É, da Copa do Brasil. Flamengo né? e Uma Corinthians final é só antecipada. pelas torcidas que são gigantes. Agora, o jogo bom de se ver hoje é Palmeiras, Flamengo e Vai Cruzeiro. passar na aberta, com certeza, Flamengo e Corinthians. Ah, É, sim, com sim. certeza, vai ser o jogo da TV, né? Mas que jogão de bola hoje, né? Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras e Cruzeiro. Baita É jogo. uma final É antecipada, o final né? antecipado. E aí
o Inter tem que abrir o olho com o Palmeiras, que eu acho que o Palmeiras é mais candidato ao título Eu também com o acho. Inter do que o São Paulo. Também o Palmeiras acho. tem mais qualidade. É que E o porque o Inter já pegou o Palmeiras aqui no Beira-Rio e não ganhou. E foi difícil, E hein? o São Paulo Palmeiras que foi difícil. o São Paulo, a meu ver, é muito Nenê. É, muito Depende muito dependência. do Nenê no meio-campo. Quando o Nenê é bem marcado, o São Paulo cai muito de produção. É verdade. Ou quando E- ele não joga, né? Quando no ele caso não do joga Fluminense. também, É o São que Paulo é outro time. Claro, então ele- depende muito do Nenê. Então, tem certas equipes que elas se caracterizam por determinadas competições. O São Paulo é um time, a gente já observa já há muitos anos, mesmo quando não era ponto corrido, Lacerda, era o formulismo, que eu achava que o formulismo é ridículo. O São Paulo sempre não chegava nas semifinais ou nas fases classificatórias dos mata, mas a campanha do São Paulo em pontos corridos É. era sempre maior. Sempre. Então é um time muito perigoso, Lacerda. Essa rodada é fundamental. Ele Paulinho. é um time, é um clube também com história nessas competições longas. Essa Pontos rodada, corridos. Clarene, é fundamental para o Internacional. Porque o Palmeiras vai jogar fora com o Bahia e o São Paulo joga fora com o Santos. Eu sei que o Inter joga fora, também com a Chapecoense. Chapecoense. Mas o Inter pega a Chapecoense, com A todo Chapecoense respeito. esse ano não impõe, não tem aquela dificuldade. A informação do que ano vem de passado. Chapecoense, se perder quinta-feira, jogo atrasado com o Atlético Paranaense, cai o Guto. E aí já teria o Wagner Mas Macedo. também, a Chapecoense ele trazia o Guto. O Inter tem que ser o seguinte, se o São Paulo e o Palmeiras perderem, o Palmeiras pode até empatar. Se o São Paulo perder e o Inter ganhar da Chape, o Inter já abre 3 pontos do São Paulo. Então essa rodada pode ser decisiva E para o aí Inter tem o começar jogo a do arrancar. São Paulo no Beira-Rio. E Exatamente. aí É, são São 6 Paulo- pontos de vantagem do São Paulo. Então essa rodada é a rodada pro Inter abrir uma... Por isso que o Inter vendeu todos os ingressos, 4.200 ingressos. O Inter fez uma solicitação à Chapecoense para abrir mais espaço, à vontade, ficava à vontade de decidir quantos queriam. A Chapecoense não respondeu e já recebemos informação que vão ser uma carnaval quando o Inter chegar lá. Mandaram aqui, vai ter ruas de fogo, festa. Então o Inter está tratando isso como uma invasão colorada a Chapecó, porque eu concordo que essa rodada é fundamental para o Inter disparar na liderança. Se disparar, Se disparar, cara, não pega a mais, gente não pega já tem uma mais. experiência nesses campeonatos. Teremos quanto a Rádio Estação Web lá em Curitiba fazendo a final. Aí, viu? É. Fazendo Porque até quando- o campeonato Porque internacional. quando um clube dispara, ainda mais nesse ritmo que veio o Internacional, é que nem Fórmula 1, não consegue mais segurar. Não, ainda mais que tá. Quando faltam o quê? 14 jogos agora? 14 É jogos. poucos jogos. A Poucos minha- jogos. A gente acha Não. que é muito, mas não é. Não, poucos mas- jogos. É Ah. poucos jogos para tirar vantagem. Por exemplo, eu vi ontem alguns colegas falando que o Cruzeiro é candidato ao título Não é brasileiro. mais. Não tem Não é nem. mais. Nem tem nenhuma A chance. minha opinião são esses Eu comecei três, a dar ó. risada quando eu escutei. Pô, tem 33 pontos. O Inter tem 49. São 16 pontos de diferença. Aham. Eu vou te dizer o seguinte. Eu vejo a decisão a partir dos 10 últimos jogos. Então tem 14, passando 4 rodadas, ficando 10 últimos. O Inter estando na frente, eu acho que daí o Inter começa a pensar já na quarta taça brasileira. Mesmo que eu acho que o torcedor tem todo o direito de sonhar. E esse campeonato, na minha visão, é um dos mais difíceis. Mas é difícil, cara. O Inter tá lutando Do contra ponto um Palmeiras, corrido, que tem o melhor elenco do Brasil, contra o São Paulo, que tem uma força junto às entidades impressionante. Mídia também. Flamengo. O Flamengo, veja só, e o Inter tá pontuando. Então, eu acho que o torcedor tem todo o direito de sonhar, não tiro o direito do torcedor, mas eu acho que tem que ter ainda calma com o Inter, porque não é Mas que o o- Inter vai ser campeão brasileiro, porque tá líder agora. Independente- Eu falei lá em julho que o Grêmio será campeão Libertadores e o Inter do Brasileiro. Pô, mas então aí zeramos a vida, né? Aí não precisa ter mais futebol. Mas viu, Clarene? Mas é sério. Independente. Sério, eu acho que vai no caminho, porque agora é o momento do Renato ajustar o time do Grêmio. Se bem que eu acho que o Grêmio tem uma... O Tucumã não é tão difícil. O Tucumã é o seguinte, a gente tem que respeitar os clubes. Passando o Tucumã, é River ou Mas esse Independente. Tucumã- Aí a Só cobra que, vai aí, fumar pro Grêmio. só que aí o Grêmio já vai ter retorno de Jael, já vai ter um time mais ajustado. E a final pode ser, eu creio que vai ser Boca na final, ou Palmeiras. Viu, Clarene? Eu Que andei- final? Andei Libertadores, vasculhando. tu tá confiante, hein? Andei Eu creio vasculhando. nos dois times gaúchos. Eu sou Grenal, eu sou pelos dois. sempre. Andei Obrigado. vasculhando Só esse. que o momento tá agora. O momento tá agora pro o Renato ajustar o que precisa. Se ele fizer o correto no jogo
Tucumã, ele passa tranquilo. A missão do Grêmio é muito mais complicada que a do Inter. Mas aí Bah, eu quero questionar o Grêmio pode vocês. pegar o Independiente, O Grêmio o River. ganhando esse ano a Libertadores, em cima desses adversários, esse ano, a Libertadores se torna muito mais importante que a do ano passado, né? É que o ano passado, sim. ano passado, vamos ser sinceros, Sim. o Grêmio teve o caminho mais facilitado que esse ano. É que na Libertadores ano passado eram os adversários que tinham, né? E eram os adversários muito fracos. E que na Muito realidade fraco. passaram por cima dos grandes, né? É só o River que depois caiu pro Lanús, que eu acho que era o... Esse adversário Lanús não, aí, o Lanús com todo respeito. É o famoso cavalo paraguaio que a gente Bah. diz. É o estilo Tucumã hoje. Não, Tem que mas se eu acho respeitar que o Tucumã, também. eu Eu acho andei que o acompanhando esse Tucumã Tucumã também. e Tucumã é melhor que o Lanús. É melhor que o Lanús, é Tucumã um é time com mais clareza tática. O Tucumã né? eliminou o Atlético Nacional e eliminou um campeão nacional aqui agora. E já tinha eliminado no grupos um outro campeão nacional que eu não vou me lembrar aqui. Um campeão da América, perdão. Esse Tucumã não tá pra brincadeira. Não, brincadeira. Tem no Fernandes, né? Como é? Fernandes, eu não me lembro. O grande jogador, aquele jogador que era do River, 10 do River, tá lá. O Grêmio que não leve de barbada, porque é um jogo muito complicado. E é por isso que eu questiono o Renato. Eu acho que Tem se saldo ele de vai- gols na Libertadores? Tem, Ah? né? É só Tem o gol saldo. qualificado, O gol qualificado, o Grêmio se classificou por causa do gol lá na Argentina contra o Estudiantes. Salvou o Grêmio, né? Foi Foi pros o gol do pênaltis, né? Kahneman, né? Por Foi isso, pros pênaltis. por isso que aquele É. gol lá foi pros pênaltis aqui. Mas o que eu quero questionar na questão é... O Renato não pode ir com um time cansado. É. Jogar contra o Tucumã, não tem tradição, é uma equipe... Mas é futebol argentino, né? Por isso que eu acho o seguinte: o torcedor que vai ao Grêmio, a Arena sábado, o Grêmio vai com um time totalmente descaracterizado. Porque o Grêmio teve uma batalha, porque não pensa que o Grêmio não tentou ganhar do Inter. O Grêmio queria tirar o Inter da liderança, fez de tudo pra tirar. Correu, transpirou. Foi um jogo terrível. E na terça-feira, Terça-feira, o jogo né? do Grêmio é terça-feira. Na terça-feira vai ter uma batalha. Então, contra o Paraná, na minha visão, o Grêmio vai com as reservas. Eu creio que vai com as reservas, mas os reservas, por exemplo, ganham do Flamengo. Não é difícil de ganhar do Paraná, a meu ver. Não, até porque entendeu? o Paraná não tem qualidade. O Paraná tá tem qualidade rebaixado, vamos técnica. ser sinceros, né? É então- o único E que é já tá o rebaixado. jogo que, na minha visão, eu faria o teste que precisa fazer. Mas tem que ser nesse jogo, Colocar o Tony Anderson na função do Luan, coloca um jogador na frente, ou o PP fazendo. O PP não, o Jean-Pierre fazendo a função. Coloca o Léo Gomes na velocidade. Coloca o Juninho Capixaba no lugar do Marcelo Oliveira para ver Capixaba também. não jogou ainda, Não né? jogou Pois é. ainda. É um jogo assim que tem que fazer os testes necessários. Coloca o Matheus Henrique de novo, de primeiro volante, ou segundo volante na movimentação no meio-campo. Eu gostaria de ver mais vezes o Matheus Henrique, porque eu acho que é o natural. O substituto do Arthur é o Matheus Henrique, porque eu gostei muito do jogo dele, principalmente contra o Vitória. Ele e o Maicon jogaram Muito bem. muita bola. É, muito bem. Muita bola. Então, o Matheus Henrique, ele preencheu os espaços, ele toca e aparece para receber, tem visão de jogo, marca bem. Eu gostei muito do Matheus Henrique e eu acho que ele pode ser um substituto ao natural. Claro que eu ainda acho que o Ramiro, pela experiência que tem agora na emergência, é melhor. Na emergência, tu tem uma emergência pela frente. Tu tem Tucumã na próxima terça-feira. Então, E o Grêmio é o seguinte: o Grêmio tem que tirar de lição o Estudiantes. Acho que o Grêmio vai passar. Acho realmente que o Grêmio é mais time e vai passar. Agora, perde de 2-0 pro Tucumã, bate na madeira, né, Clarene? Nós gaúchos. O Grêmio não busca aqui. Olha o que o Estudiantes fez aqui contra o Grêmio. não, o futebol argentino O fecha futebol- muito lá atrás. Não, e mais, é catimba. Catimba. É, Catimba. é. E Então o o Kahneman Grêmio- sabe muito bem disso. É a tradição, né, Clariane? O futebol argentino Mesmo que o sempre Tucumã foi... não tenha tradição, né, Furtado? É. Eles jogam futebol Mas é futebol Argentino, argentino. é. Argentino é. A tradição do incrível. futebol argentino é essa, né? Aham. Então Ou é pode incrível. O Lacerda. Eu tenho um chaveiro aqui. Agora que eu vi! A prova do crime! Ai, ai, Posta aqui no meu bolso! Lacerda já Rogério. foi de casa. Agora você tem o nome A prova do crime! É a Não prova é do crime, né? É possível. Agora impressionante. que eu fui observar. O Lacerda já vai com o olho, né? Ai, meu Deus. com o saveiro do Inter. Teve um cara, um amigo meu que ganhou esse chaveiro aí, não? De Ah. formatura aí. Eu acabei conhecendo, né? Eu não tô usando. Tá aqui, escondidinho.
Tá a entregação aqui, hein? O Lacerda nem ficou vermelho, né? Eu já sou vermelho. Não se esconde, né? Até ver o Renato na frente. Daí ele fica. Ele engasgou Aí eu agora. fico rosa. Como é que tá o nosso tempo aí, Clarine? Dá pra falar um detalhe? Estourou o tempo. Estourou, Rogério, nosso tempo? Estourou. Não, deixa. Eu ia falar, Pode falar. Não, aquele esquema que o Renato falou do acordo, no início eu fiquei até meio suspeito que acordo era, porque ele não explicitou o acordo, né? Aí, no primeiro momento, eu já vim com um pensamento já ruim, né? Será que era acerto e resultado? Eu devia ter dito, não. Houve um acordo entre os atletas, vão não tirar. Aí tudo bem. Daí ele ficou supondo que o dirigente iria falar, que ele que respeitava a torcida e os jogadores, que ele não ia falar. Então ele deixou no ar assim. Mas pra Certas quem conhece coisas. o Renato Portaluppi sabe que ele quer o holofote pro lado dele. Ele chamou tirou o foco. Ele foi inteligente nessa questão. O Renato sabe fazer muito bem. Mas eu gostaria de ver ele falando mais taticamente. Exatamente, que não era o que a gente foi ver. Eu gostaria que o Grêmio falasse sobre a derrota. Era isso que a gente foi lá pra ouvir, Porque né? não foi uma derrota feia, foi um jogo parelho. Claro. Perder o Grenal é normal. É normal. Não foi uma goleada, não foi nada elástico. Teve erros táticos do Grêmio, né? Eu acho que era isso que eu esperava que ele falasse. Exatamente. A questão do Léo Moura, que foi um rendimento... Eu não digo que expor coisa, eu sempre coloco... O treinador não tem que expor coisa de vestiário, o que Até acontece... porque ele quer o grupo na mão. Não, né? ele tem que colocar as questões táticas do jogo, né? O que aconteceu. Nós estamos sem o Cebolinha, que foi pra um jogo lá da seleção. O Kahneman foi na seleção argentina. Tivemos desfalques, tal. O Internacional foi superior. Tal. Não, ele só chegou lá desculachando o Internacional. Uma coisa que, na minha opinião, não soma nada, nem pro trabalho dele, nem pro clube, né? Na realidade ele quis tirar o foco, mas o foco tem que ser Libertadores. E o próximo jogo vamos ver se realmente ele vai ter o foco. E lamento, na questão do Grêmio, insistir no André. Eu sei que é uma contratação cara, que custou praticamente 10 milhões de euros, né, pro Grêmio. É uma contratação cara, mas inútil. E quando veio, todo mundo concordou, até eu concordei, porque a gente sabe do potencial que o André sempre teve. Mas nesse esquema tático ele não conseguiu. O Jael consegue ser muito mais importante com 50 mil reais, com uma contratação barata, né? É verdade, concordo plenamente. Então, por isso que o futebol tem seus mistérios, tem suas surpresas, né? E é tão fantástico assim. Então, ele é apaixonante por isso, né? Então o Neymar pode dar certo num time e no outro botaram 1 bilhão em cima dele que não vai valer a pena o retorno. Então tem certas coisas que tem que se repensar muitas vezes, um coletivo com jogadores mais medianos, mas cada um funciona na sua posição, é muito melhor do que ter uma base cheia de craques, exceção do Palmeiras. Mas quanto tempo remou o Palmeiras para conseguir encaixar a equipe? Quanto tempo? Foi bastante. Entendeu? Esse ano agora que tá encaixando. Porque eu sou fã demais do Roger Machado, eu acho que ele merece ter uma sequência. Porque taticamente, eu acredito que o que falta no Roger Machado é exatamente um pouquinho do Renato Portaluppi, um pouquinho do Filipão. É ser mais enérgico no vestiário, tentar saber pegar o grupo na mão. É o que falta. Porque taticamente o conhecimento dele é muito grande mesmo, mas ele ainda falta essa experiência, então por isso que ele pecou no Palmeiras mais uma vez, onde só tem grandão e que derrubaram ele. E com o Filipão, o que aconteceu? Vamos fazer o simples, não inventou, fez o simples, mas ninguém mais abriu a boca. Dudu, por exemplo, antes com o Roger, reclamava todo jogo. Tu vê o Dudu falando alguma coisa agora? Nada. Baixa Felipe a cabeça Melo e vai também. lá e joga. Felipe Melo. Essa é a diferença do líder, da postura do vestiário. E é isso que o Renato tem com seus jogadores. E o Odair, inteligentemente, tem de uma maneira diferente. E o Roger não consegue passar isso pro seu grupo. É só o que falta pro Roger, na minha visão. O momento que ele conseguir fazer isso, ninguém segura o Roger. Que o Tite consegue fazer muito bem. Então tem questões assim. Mas quanto tempo o Palmeiras ficou para ajeitar esse time? Fazer o simples. Cada um jogando na sua função. Sem inventar. Então, nessas questões todas, que a gente observa que as adversidades é muito importante.
E o futebol é apaixonante por isso. E que, né, não tenha mais brigas como aconteceu com os atletas. Eu acho que isso é lamentável. Chega. O clássico Grenal. Ainda bem que não tem clássico esse ano. Ainda bem, é verdade. Ainda bem, porque isso incentiva a intolerância do torcedor. É verdade. Quanta tragédia pode acontecer nessa questão extracampo? Acho que é capitão, o Rodrigo Dourado falou também. Acho que os dois erraram. O Dourado primeiro, depois o Maicon. Todo mundo errou. Eles têm que dar exemplo. Concordo E o plenamente. respeito dentro do campo. São atletas que querem brigar taticamente, querem cornetear a corneta sadia. Ótimo. Mas sem violência, pelo amor de Deus. Acho que isso é a parte negativa do É clássico. tudo na vida, né, Clarine? Não só no futebol, como na vida. Tem certas coisas que tu tem que dar um ponto final. Se às vezes tu começar sempre, né, Lacerda, naquelas mesmas coisas, naquelas mesmas problemas, acaba, né, infelizmente encadeando coisas. Bom, tá tão bom o programa, tá divertido. Hoje me diverti com o Lacerda se entregando, né? Adoro. Pena eu não trazer. A mãe da Paulinha tem uma foto do Renato Portaluppi, tu ia gostar. Eu fiquei encantada só olhando as pernas. De cima a baixo? É de uma revista antiga. Eu já vi essa revista aí. Meu Eu vou no Incebo aí que aparece. Eu quero essa Tem revista! essa revista. Vai procure no Incebo, não é que tu encontra. Tô se entregando também, Eu pai! vi, uma amiga minha me mostrou essa revista Eu precisando. consegui tirar dos dois. Uma amiga minha me mostrou O essa Paulo revista. ficou vermelho agora, Paulo. Coitado. Foi pro sebo comprar revista. Eu vi. E tu ficou olhando pra essa revista. Mas eu fit, quê, né? né? Ficou olhando, né? O que é bonito tem que se olhar, né, Paulo? Eu não acho ele bonito. Mas... Paulinho, Mas o Lacerda. eu acho. Ui! E já que o que é bonito tem que se olhar, pode me olhar. Então eu vou ficar te olhando também. Agora jogava muito bem, eu já cheguei a ver ele jogar. Ele era bom jogador. É o mito, então. Claro. Caraca, adoro. Ainda peguei um autógrafo dele. Chega, Paulinho, quer falar até 5 da tarde aqui? Quero agradecer, o programa tá maravilhoso, foi espetacular hoje. Quero te agradecer, Paulo Furtado, pela participação. Obrigado. Lacerda, Uma obrigada honra. eu participei contigo lá 2, 3 vezes e agora era Deu tua aula. vez, né? Não, quero dizer que foi uma honra ter participado contigo. Muito bom o programa, a gente acompanha às vezes, né, quando dá. E parabéns ao Rogério também, belo cenário, belo estúdio. E parabéns pra vocês e vão crescer cada vez mais. Fico na torcida de vocês aí. Quando precisar, estamos aí. E vai te catar. É verdadeira. Vai te catar. Eu vou te dizer, vai te catar, Lacerda. Grande, Clarine. Tá bom, querido. Quero agradecer a todos que estiveram conosco na audiência. Aquele abraço. Vai te catar, Ricardo Gonça. Agora eu vou te mandar também. Eu também, vai te catar, Ricardinho. Ui! Ele disse que não é Gonza, é Gonça. Ele mandou tu e o Eduardo Rodrigues, que também Gonça. chama ele de Gonza, Gonça, estudar, ele falou lá. E aí, aquele abraço a todos. Agradecer ao Mini Mercado Alves, ao Mini Super Bom, Rodalu Lanches, Clube Chimarrão por estarem conosco. Aquele abraço, Paulão, lá em Estância Velha, sempre conosco. E sábado tem narração minha em Paraná e Grêmio e Paraná. E à noite eu terei a estreia como treinadora, Clarine Helmans Portaluppi. Vou treinar a equipe da Rádio Estação Web no jogo contra o Chimarrão, 20 horas no próximo sábado em Estância Velha. Convido a todos a prestigiarem esse futebol. Quero ver. O Rogério Barbosa é o zagueiro. Como é que é, Rogério Barbosa? Pode falar. E chute-bique, né? Isso. Esse é o zagueiro Rogério Barbosa. Ai, chute pique, Ai, adorei. tu adorou. Ai, que é isso? Falou em bico, tu gostou, né? Então tá, semana que vem tem mais. Agora eu tive que rir contigo, Lacerda. Semana que vem tem mais toda a repercussão da rodada do fim de semana no Brasileiro e de Grêmio e Tucumã na próxima terça-feira. Próxima quarta tem toda a repercussão, não é agora que são elas. Até a próxima semana. Fui! Rádio Estação Web.
Conheça as opções de lanches, salgados e o almoço de primeira na Relvado Lanches. De segunda a sexta, buffet livre com 2 carnes. Aos fins de semana, o melhor frango assado. Atendimento das 6 da manhã às 8 da noite. Sábados, domingos e feriados das 8 da manhã às 5 da tarde. Relvado Lanches, a inimiga da sua fome. Avenida João Pessoa, 1268. Fone 51 3519 9639. Clube Chimarrão de Estância Velha, a mais completa estrutura de lazer e entretenimento para você e sua família. Ginásio, campo de futebol e escolinha de futsal masculino e feminino para alunos de 4 a 16 anos. E ainda, academia e centro de treinamento de lutas e artes marciais para alunos a partir de 6 anos, preparando atletas para competições estaduais, nacionais e internacionais. Anote o endereço e faça uma visita. Avenida Brasil 2621 em Estância Velha. Fone 51 3271 6436. Clube Chimarrão, sempre à sua espera. Aniana Moda e Esmalteria, um novo conceito de moda para você cuidar do seu visual. Linha feminina jovem, lingerie, acessórios e peças em tamanhos grandes. Atendimento personalizado e muitas promoções. Aniana Moda e Esmalteria, em Canoas, setor 4A, Rua 3, loja 28, bairro Guajuviras. Fone 51 3466 2791. Para saber mais, acesse facebook.com/Aniana Moda e Esmalteria.